Olá! Estou hoje por aqui para falarmos sobre um assunto que muitas pessoas se interessam, a famosa bipolaridade. Muitas são as pessoas que chegam até mim e me perguntam: será que eu sou bipolar? O que será que significa essa minha intensidade? Uma hora eu estou muito feliz e no momento seguinte estou muito triste. Isso é uma bipolaridade? Você também tem essa dúvida? Bom, primeiramente queria falar que o transtorno bipolar está relacionado à interação entre fatores biológicos, neuroquímicos, psicossociais e ambientais. E esse adoecimento apresenta algumas alterações de humor, como alternâncias entre períodos de depressão, períodos de euforia ou ainda de sentimentos mistos. Além disso, existem alguns tipos, e para cada um deles tem fases que são bem definidas e tem duração de alguns dias até meses. Bom, já deu para perceber que o transtorno bipolar é um adoecimento bem complexo, né? Segundo a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos, o transtorno bipolar afeta cerca de 140 milhões de pessoas no mundo. Puxa, um número bem assustador, né? Pois é, mas só quem vive de perto esse processo sabe como é difícil. Estou falando da pessoa que convive com esses sentimentos, os familiares e todos ao seu redor. Então, minha intenção aqui com esse vídeo é falarmos sobre esse transtorno para identificarmos algumas questões importantes sobre ele. Acredito muito que se você está com essa dúvida, pode te ajudar a chegar um pouco perto de quem você é e te ajudar a perceber se você ou alguém ao seu redor vive algo parecido ou não. E a minha ideia aqui é trazer um pouco de informação sobre esse assunto, que possa te aproximar desse processo e assim poder buscar a ajuda de um profissional. Se você tem curiosidade de entender mais sobre esse assunto, então esse vídeo é para você. Eu me chamo Elizabeth, eu sou a psicóloga clínica e responsável pelos serviços aqui no Espaço Viver e hoje vamos conversar sobre dois pontos que considero fundamentais para compreender sobre o transtorno bipolar. Primeiro ponto, o que é a bipolaridade? E o segundo, o que posso fazer caso eu tenha o diagnóstico? Vamos para o primeiro ponto então? Bom, vou começar esse assunto falando um pouco sobre os nossos sentimentos. Todos nós interagimos com milhões de sentimentos ao longo de nossos afazeres e situações. Cada dia os desafios são maiores e assim novos sentimentos surgem. É comum nas vivências do dia a dia nos sentirmos felizes, depois triste, depois com raiva e assim por diante. Mas nesse vídeo não estou falando dessas emoções passageiras, sobre algo que vivemos nas situações. Estou falando de algo que ultrapassa isso. Aquelas pessoas que vivem esse processo na vida dela como um todo. Estou falando de um funcionamento geral. Por exemplo, é algo que simplesmente vem do organismo dela. As coisas na realidade podem estar muito bem, mas ela não consegue se sentir bem. Ou o oposto. Percebem o quanto isso é algo muito mais profundo do que um sentimento? Pessoas que vivem esse processo vivem situações em que às vezes são muito difíceis de serem gerenciadas. Por isso, esse vídeo pode ser importante, pois essa intensidade pode ser cuidada de uma forma que não prejudique a sua vida. Podemos encontrar formas de você conviver com a bipolaridade sem que ela cause tanto transtorno. Vamos entender então o que é a bipolaridade? A bipolaridade, ela também é conhecida como transtorno bipolar. É um transtorno mental caracterizado por mudanças extremas e imprevisíveis no humor e na energia. As pessoas que vivenciam a bipolaridade experimentam episódios de mania e depressão, que são os dois polos opostos do transtorno. A mania aqui nesse transtorno não é simplesmente um sentimento de extrema felicidade, mas realmente uma experiência muito elevada do humor. Sabe aquela sensação de que a intensidade vem com uma força tão grande a ponto de acelerar todos os comportamentos e isso vem sem controle? A sensação do corpo é de euforia total, uma felicidade tão excessiva que não está de acordo com a realidade. Algumas pessoas contam que nesse momento é como se estivessem se sentindo nas nuvens e o que experimenta é uma sensação intensa de energia elevada. Imaginem comigo um corpo inteiro sentindo uma agitação tremenda. Além do corpo físico, da energia, o nosso pensamento também é rápido. Pensem que o pensamento é tão rápido que as pessoas ao redor não conseguem acompanhar. Nesse momento é comum as pessoas fazerem várias coisas ao mesmo tempo. Pular rapidamente de uma ideia para outra, com muita dificuldade de se concentrar em uma coisa só. Pessoas em mania têm pouca necessidade de dormir. Lembrando que a pessoa vive um período intenso, isso não acontece em algumas horas e nem alguns dias,
mas em um período de tempo. E nesse período ela tem poucas horas de sono, pois o seu organismo não precisa dormir. Como tudo é acelerado, os comportamentos também vão ser, então vem junto a impulsividade. Percebem que a intensidade é tanta que só eu que estou aqui falando, eu já estou sentindo um cansaço? Imagina para quem tem esse transtorno, ou para quem convive com uma pessoa assim ao seu lado. Além disso, tem mais o outro polo, que quando sai desse episódio vem uma depressão profunda. Não estou falando aqui de uma tristeza, pois todos nós ficamos tristes e às vezes a tristeza é muito forte, mas ela está vinculada a algo que acontece na realidade. Por exemplo, perdemos alguém. Nossa, essa dor é profunda, mas isso é algo da realidade. A depressão aqui nesse caso não é algo da realidade, é algo do organismo. Para vocês conseguirem diferenciar um pouco de uma tristeza profunda, vou apresentar alguns comportamentos quando a pessoa vive esse episódio de depressão na bipolaridade. Um sintoma bem comum é o humor deprimido. A pessoa experimenta uma tristeza tão intensa, sensação de vazio, desesperança. O humor deprimido pode ser constante ao longo do dia, pode durar até meses. A outra coisa que acontece é uma grande perda de interesse. A pessoa perde vontade de fazer as coisas, ela perde até o interesse em hobbies, relacionamentos, trabalho e outras áreas importantes da sua vida. Além disso, esse processo está tão intenso que vai dar onde? No nosso cuidado. Então temos alterações do apetite, peso, podemos ganhar muito ou perder muito peso, além dos distúrbios do sono. Ou a pessoa dorme o tempo inteiro ou não tem nenhuma vontade de dormir. O corpo fica cansado. Conseguem imaginar a fadiga e a falta de energia que dá? Pois é, e esse sintoma se dá no corpo como um todo. E daí vem a sensação de culpa, inutilidade, baixa autoestima. Daí o nosso corpo toma conta dessas sensações negativas. Bom, eu só apresentei um pouquinho dessas sensações para a gente conseguir entender um pouco do que essas pessoas vivem, do que o organismo dela vive. Então, não se sinta culpado, pois você não sente isso de propósito, é algo do seu organismo. Mas não deixe de olhar para isso, pois viver essa intensidade vai trazendo consequências muito pesadas para o nosso corpo. Então, se você sente que pode estar vivendo esse processo ou conhece alguém que esteja vivendo por isso, não deixe de buscar ajuda o quanto antes. Cuide de você. Aqui no vídeo eu expliquei rapidamente sobre o processo de mania e depressão, que são condições para o diagnóstico do transtorno bipolar. Mas eu fiquei com a sensação de que você pode ter interesse de compreender um pouco mais sobre a depressão. Então, vou deixar aqui no link a descrição do vídeo de um blog sobre esse tema, de presente para você. Penso que se você está gostando do vídeo, pode ser bem interessante compreender um pouco mais sobre esse tema. E se você estiver gostando do vídeo, deixa aqui o seu comentário do que você está sentindo ao ouvir um pouquinho do que eu estou apresentando. Eu adoro conversar e saber um pouco do que você está sentindo me motiva a continuar compartilhando novas experiências com você. Deixe aqui também a sua sugestão de tema. Além disso, aproveite esse tempinho e já se inscreve no nosso canal e dá um like aqui no vídeo. Isso nos ajuda muito a deixar esse conteúdo acessível para mais pessoas. Bom, e para fechar esse item, é importante ressaltar que a bipolaridade é uma condição crônica e os ciclos de mania e depressão podem variar em duração e gravidade. Além disso, existem diferentes tipos de transtorno bipolar, tipo 1, tipo 2, cada um com as suas características específicas. Então, para dizer que o diagnóstico não é algo simples, se você estiver percebendo algum desses sinais ou de uma pessoa próxima de você que esteja com esses sintomas, busque o quanto antes um médico psiquiatra para fazer uma avaliação especializada. Agora eu sinto que podemos passar para o próximo ponto. O que posso fazer caso tenha o diagnóstico? Agora que já entendemos a complexidade do diagnóstico, você deve estar pensando: e depois de fazer uma avaliação médica, o que eu posso fazer? Bom, primeiramente quero que você saiba que as dicas aqui são algumas que eu considero mais gerais. Mas lembre-se de ouvir o seu médico e o seu psicólogo, ok? Primeira dica: buscar apoio de uma equipe especializada. É fundamental procurar um profissional de saúde mental especializado, como um psicólogo, um psiquiatra, que possa realizar uma avaliação adequada e fornecer um diagnóstico preciso. Esses profissionais podem oferecer orientação personalizada, tratamento adequado e suporte contínuo para lidar com a bipolaridade. A segunda dica: faça psicoterapia.
A psicoterapia aqui, da abordagem centrada na pessoa, valoriza a empatia e o diálogo aberto. Ter um espaço onde você possa olhar para si e compreender um pouco mais sobre as suas emoções e sentimentos. Isso é fundamental para quem vive o transtorno bipolar. Essa compreensão vai ajudar a dar novos significados e assim a pessoa poderá encontrar novas atitudes para lidar com esse adoecimento. Terceira dica: confie nas relações. Se você ou alguém próximo está enfrentando a bipolaridade, é importante ter uma rede de apoio. Conte com as suas relações. Mantenha as pessoas perto de você. Elas podem ser um importante facilitador para te ajudar a compreender o que está acontecendo. Não temos como perceber isso sozinhos, pois, como eu disse, é algo do nosso corpo que chega sem controle. Então, essas relações são ótimas para nos dar feedbacks. Então, se aproxime delas. Quarta dica: siga o tratamento. Escute com atenção o que os profissionais dizem para você. Cuide com a sua medicação, fazendo consultas regulares, psicoterapia e adote estratégias de autocuidado, como manter uma rotina, praticar exercícios físicos, entre outras. E para fechar o vídeo, espero que tenha ficado claro que a bipolaridade é uma condição desafiadora, mas com compreensão, apoio adequado e tratamento, é possível levar uma vida plena e significativa. Lembre-se que cada pessoa é única e o caminho para a compreensão e o manejo da bipolaridade pode variar. Vamos trabalhar juntos para promover uma sociedade mais acolhedora, onde o diálogo e a compreensão sejam valorizados. Espero que esse vídeo tenha contribuído para você compreender um pouquinho mais sobre a bipolaridade. Agradeço muito você ter me acompanhado até aqui e, se fez sentido, compartilhe com as pessoas que também podem estar com dúvidas sobre esse tema. Podemos assim formar uma rede e assim ajudar mais pessoas a compreenderem sobre a bipolaridade. E se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e seguir a nossa página. Um forte abraço e até o próximo vídeo.